Alfredo Mendrone Júnior é médico hematologista e hemoterapeuta formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Com doutorado em Ciências Médicas pela USP, é um dos principais nomes da medicina transfusional no Brasil e no exterior. Exerce a função de diretor técnico científico da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo, referência nacional em coleta, processamento e distribuição de componentes sanguíneos. Dr. Alfredo também é coordenador médico do Centro de Processamento Celular do Hospital Sírio-Libanês e diretor de defesa profissional na Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. É palestrante e revisor de revistas científicas internacionais. Seu trabalho contribui diretamente para a qualidade do sistema de saúde brasileiro, com foco na salvaguarda da vida por meio da doação de sangue, da tecnologia e do humanismo médico. Olá, tudo bem? Começa agora o Conexão Paulista, um programa que aproxima você das decisões políticas do Estado, do nosso país, com informação de qualidade e interesse da população. O Brasil avança em tecnologias em terapia celular e na segurança transfusional. O país conta com uma das maiores redes de hemocentros da América Latina. São Paulo é referência em hemoterapia e pesquisa, com atendimento a milhares de pacientes todos os meses. E a Fundação ProSangue é um dos pilares desse sistema. Neste Conexão Paulista, temos o prazer de receber um dos nomes mais respeitados no Brasil e no mundo em medicina transfusional e terapia celular, Dr. Alfredo Mendrone Júnior, diretor técnico-científico da Fundação ProSangue e coordenador do Centro de Processamento Celular do Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigada, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. E também agradeço a participação da jornalista Nani Cox, minha colega aqui da Rede Alesp. Obrigada, Renata. Para abrir essa conversa, você acompanha agora uma matéria que gravamos na Fundação ProSangue com a participação do nosso repórter Guga Mendonça. Ele não só conheceu o trabalho de perto, como também entrou na corrente do bem. Vamos acompanhar. Os hemocentros de São Paulo estão emitindo alertas para que a população doe sangue. O agendamento é online e o procedimento é relativamente rápido. É tranquilo, não dói, né? É rápido, mas assim, a gente fica um pouquinho ansioso, mas super indico a doação de sangue, porque não dói nada e salva muitas vidas, né? E eu aproveitei a nossa visita na Fundação ProSangue para fazer a minha doação de sangue. Após agendar na internet, o doador vai ao posto da Fundação ProSangue e com documento pessoal faz o cadastro. É feita uma triagem e é verificado a pressão e o teste de anemia. Tudo ok, agora eu vou para o próximo passo, que é a doação de sangue. Nós vamos acompanhar, importantíssimo aí, a conscientização de doar sangue. É super simples, não dói nada, bem tranquila a experiência aqui de doar sangue. Não foi nem 20, 30 minutos o processo todo. Cerca de 400 ml de sangue tirados aqui, rapidamente, pronto para ajudar uma pessoa que precisa. É um procedimento seguro, em meia hora no máximo você faz a doação e se você seguir as nossas recomendações, não fazer muito esforço físico, estar alimentado, tomar bastante líquido, muito dificilmente você vai ter algum mal-estar, alguma coisa. Doutor Alfredo Mendrone Júnior, o senhor assiste emocionado a matéria? Muito. O que significa? Qual que é a dimensão hoje da Fundação ProSangue, que tem 41 anos de fundação, de criação aqui em São Paulo? Bom, a Fundação ProSangue é uma instituição pública e ligada a toda a rede de hemoterapia pública, de medicina transfusional pública, e é um dos 3 maiores bancos de sangue da América Latina. Esses 41 anos foram suficientes para nós construirmos uma instituição que muito orgulha a quem está dentro e que muito deve orgulhar ao cidadão paulistano. É um hemocentro público, diretamente ligado à Secretaria da Saúde, mas que tem excelência no seu trabalho. Então, quando eu vejo essas imagens, realmente me emociona.
Anne Cox. O Guga mostrou pra gente nessa etapa que eu acho que uma boa parte da população que já foi doar ou já acompanhou esse tipo de matéria também em outros veículos, sabe, esse processo aí de fazer a triagem, a entrevista, doar o sangue. Depois disso, como é que esse sangue, ele sai ali da doação, né, daquela bandejinha que fica se mexendo até chegar no paciente? Qual que é esse processo? Bom, o processo ele é bem complexo, requer muita tecnologia, e uma padronização muito grande em todos os processos. Veja, o banco de sangue é uma fabricação ali, é um produto que chega com o sangue total, ele tem que estar no final pronto para ser transfundido. Entre este momento e a transfusão, uma série de coisas acontecem com essa bolsa de sangue e com as amostras coletadas, nas quais eu preciso ter tudo muito bem feito, muito bem padronizado para não fugir a qualidade que a gente objetiva. Então, primeiro o sangue, ele vai ser submetido a uma separação e nós separamos em glóbulos vermelhos, plaquetas e plasma. Cada um deles vai ser utilizado para uma necessidade específica do paciente. Então, se o paciente tem anemia, eu vou transfundir glóbulos vermelhos. Se ele tem alguma disfunção das suas plaquetas, eu vou transfundir a plaqueta. E se ele tem um distúrbio da coagulação, eu vou transfundir plasma. Eu não preciso transfundir o resto para um paciente que só tem anemia, ele só vai receber glóbulo vermelho. Por outro lado, as amostras de sangue que são coletadas no ato da doação vão seguir os seus testes. Eu tenho uma série de testes para avaliar se existe algum risco de transmissão de doenças infecciosas pela transfusão. Esses testes devem ser feitos e a bolsa somente será liberada após o resultado desses testes. Além de tudo, eu preciso fazer tipagem, ABO, RH, que é uma coisa muito comum para o ato transfusional. Então, o que eu quero dizer é que são muitas coisas, muitas etapas que são seguidas entre a doação e a transfusão, em que nós temos que ter um padrão de qualidade muito grande para salvaguardar a segurança de quem vai receber esse sangue. Isso acontece no estado inteiro ou a base de vocês é aqui em São Paulo? Como é que funciona? Bom, a hemorrede pública no estado de São Paulo é separada em 3 grandes hemocentros. A Fundação ProSangue cuida de toda a grande São Paulo, da transfusão pública da grande São Paulo. Só isto já é maior do que muitos países europeus, muitos países do mundo. Nós damos cobertura a mais ou menos uma população de 20 milhões de pacientes da rede pública de São Paulo. O interior é dividido entre um outro hemocentro localizado em Campinas e um outro hemocentro localizado em Ribeirão Preto. Todos os outros estados do Brasil têm um único hemocentro que cuida da capital e do interior. Pelo tamanho da população do estado de São Paulo, somente São Paulo tem 3 hemocentros e não um único. A Fundação ProSangue e mais 2 no interior. O senhor falou na primeira questão, né, sobre essa preocupação com possíveis doenças que podem ser transmitidas. É uma questão muito grande que a gente sempre tem quando a gente fala de doação de sangue, das infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu queria entender com o senhor como é que é feito, o que pode aparecer no sangue, né, de infecção sexualmente transmissível. E eu vou juntar com uma questão, porque eu estava até lendo essas etapas, né, e o candidato, ele tem a oportunidade ali da entrevista de dizer se ele tem um comportamento de risco de IST ou não. Mesmo se ele responder sim, o candidato segue com a doação e a bolsa de sangue ela não é usada, mesmo passando pela triagem. Queria entender se é de fato isso, o senhor me corrija se eu estiver errada, e por que então continuar com a doação, se essa bolsa de sangue ela será descartada? A tua pergunta está corretíssima, super pertinente. Eu vou fazer um pequeno histórico, né? A hemoterapia teve um divisor de águas extremamente importante, que foi a infecção pelo HIV. A verdade é que foi uma epidemia devastadora, e quando descobrimos que ela poderia ser transmissível pelo sangue, ela causou uma comoção enorme no mundo inteiro. Mas aquilo fez com que a hemoterapia galgasse um patamar de qualidade enorme, porque se correu atrás de ter qualidade nesse sangue e evitar essa transmissão. Mas junto com o HIV, começamos a olhar para todas as infecções que eram possíveis de serem transmissíveis pelo sangue. E aí vem hepatite B, hepatite C, sífilis, Chagas e HTLV. Então, se você me perguntar que doenças sexualmente transmissíveis podem ser transmissíveis pela transfusão, fundamentalmente é o HIV, a sífilis e a hepatite B.
Então, nós testamos para essas 3 doenças, além das outras que não são sexualmente transmissíveis. Entretanto, por uma questão cultural no Brasil, em determinado momento dessa epidemia do HIV, as pessoas queriam fazer um teste para o HIV, mas não queriam recorrer ao sistema de saúde, porque ali elas poderiam ser taxadas e receber algum tipo de preconceito. Se o indivíduo chegasse a um local e falar, olha, eu gostaria de fazer um teste para o HIV, já vinha a pergunta do porquê e talvez ele já recebesse algum tipo de preconceito. E aí, essas pessoas perceberam que doar sangue era uma forma anônima de se testar. Sabiam que eles iam doar, estavam no lugar, teoricamente, ainda ajudando as pessoas, mas receberiam o seu teste. Então, ali nós percebemos que havia buscadores de testes entre os doadores de sangue. E esses indivíduos colocavam em risco o receptor. Por isso, nós implementamos esta situação. Olha, se você entende que você é de risco, você vai doar, você vai receber o teste, ninguém vai te perguntar, anonimamente, você pode descartar a sua bolsa. Dizer, olha, minha bolsa não deve ser utilizada para transfusão, mas o seu teste será feito. Então, por isso eu respondo a sua pergunta. Por que nós continuamos com tudo, mesmo ele dizendo que a bolsa, a bolsa dele não deve ser utilizada para transfusão? Exatamente para ele não ser identificado entre ninguém como um buscador de teste. Tudo segue igual e ele tem o teste feito na mão. Esta foi a razão. E nós percebemos que ali nós tiramos 1% dos doadores, ali dizem sim, minha bolsa não pode ser utilizada para transfusão. E a gente descarta essa bolsa, mesmo que os testes estejam todos negativos. E aí ele sai anonimamente. Se alguém perguntar, se doou sangue? Doei. Ninguém sabe que ele não doou. E a gente pôde tirar essa bolsa do nosso inventário. O senhor disse desse 1%, mas e dos outros que não falam? Como é que é? O que vocês chegam a testar? Então, veja, aí tem o outro lado, né? Quer dizer, a honestidade na triagem salva vidas. Então, nós buscamos trazer a honestidade deste doador. Mas você vai perguntar para mim, 100% das pessoas são honestas? Não. Algumas pessoas têm até a dificuldade, a inibição de contar sobre seu comportamento sexual perante uma pessoa estranha em 5 minutos de conversa. Por isso que os testes cada vez são mais sensíveis para eu detectar este indivíduo de uma forma mais segura. Então, hoje, nós fazemos os testes sorológicos para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas e HTLV, e ainda associamos um teste molecular que é chamado de NAT, que busca a detecção do vírus. Os testes sorológicos detectam a presença do anticorpo contra. O NAT detecta a presença do vírus. Então, eu consigo pegar isto, uma infecção, mais precocemente ainda. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Antes, quando eu não tinha esse teste molecular para HIV, eu demorava mais ou menos 20 a 25 dias da infecção para detectar o anticorpo contra o vírus num doador. Se ele doasse nesses 20, 25 dias, ele poderia transmitir, mesmo tendo um teste sorológico negativo. Quando eu introduzi o teste molecular, esse período de detecção caiu para 9 a 10 dias. Então, hoje, se o indivíduo doar entre 9 e 10 dias da sua infecção, ele ainda pode transmitir. Mas isso é muito menos provável de acontecer, porque eu tenho um teste mais sensível detectando. Isso é feito no mundo inteiro? No mundo inteiro. O Brasil aplica os mesmos testes que são aplicados em todos os lugares do mundo. Então, nós temos algum risco a mais que qualquer outro lugar do mundo de transmitir alguma infecção para os nossos receptores? Não, os testes são feitos da mesma forma, na mesma qualidade. Quer seja na área pública, quer seja na área privada. Por isso que eu digo que a hemoterapia pública é motivo de orgulho para todo brasileiro. Ainda nessa linha também, né, até 2020 existia ali uma restrição da doação de homens homossexuais. O STF derrubou essa restrição, e aí eu queria saber do senhor que tem experiência nessa área, que acompanha diariamente os hemocentros, se tem tido um impacto até na busca pelas doações depois dessa derrubada, e também como é que foi o trabalho desde essa decisão do STF? Foi um impacto.
claro, né? Foi um impacto, mas, na verdade, nós já estávamos discutindo essa questão dentro das áreas técnicas. Eu faço parte de uma câmara técnica que os diretores de hemocentros públicos do Brasil se reúnem para discutir as questões da doação de sangue. E a gente já vinha discutindo isso, porque, claro, ao longo de todos esses anos da epidemia, as situações foram mudando, os riscos foram mudando. Não que o homem que faça sexo com homem não deixa de ser um risco, mas não é todo homem que faz sexo com homem que é de risco. São só aquelas pessoas que têm multiplicidade de parceiros e que não se cuidam durante as relações. Isso não é diferente com os homens que têm relação com mulheres. Quer dizer, se ele tiver multiplicidade de parceiras, ou ela ter multiplicidade de parceiros, eles também estarão em risco. Então nós já estávamos enxergando que o que importava não era se a relação era com homem ou com mulher, seja um parceiro masculino ou um parceiro feminino, mas que tipo de atividade sexual essas pessoas têm. Então, naquele momento já veio uma orientação do Supremo Tribunal para que nós mudássemos o tipo de abordagem no doador. Então, já estávamos discutindo isso. Ao longo desses anos, nós não notamos um aumento da doação nesta população de pessoas. Na verdade, acho que havia mais um movimento para a liberação dessas doações do que propriamente a intenção de doar. Essa é a sensação que nós temos. Mas, por outro lado, eu também não percebi um aumento dos descartes, por exemplo, das bolsas, por HIV. Quer dizer, não chegou para mim mais pessoas com HIV positivo e eu aumentei o meu descarte de bolsa por isso. Quer dizer, não teve um impacto nem no número de doações e nem nas doações de risco para a gente. Então, acho que era uma medida que tinha que ser tomada mesmo e veio simplesmente para nós melhorarmos a nossa abordagem com os doadores. Vocês coletam e processam mensalmente cerca de 10 mil bolsas aqui na Fundação ProSangue. Dessas, quantas são aproveitadas? Como que ela é distribuída ao Estado? Bom, como eu falei para vocês, nós fazemos todos esses testes e nós descartamos mais ou menos 1,5% das bolsas por um teste positivo. Então, veja, é muito pouco, é muito baixo. Quando a gente fala que nós fazemos todos esses testes, dá a impressão que nós temos muitas coisas sendo descartadas por todos esses testes, mas não é. Por que não é? Não é porque as pessoas já entenderam que a doação de sangue é uma coisa extremamente importante, que envolve algum tipo de risco para quem vai receber. Então, aquelas pessoas que são de maior risco realmente já não vêm mais à doação. Mas tem os buscadores de testes? Ainda tem, mas em muito menor número do que nós tínhamos na década de 90 ou nos anos 2000. Então, descartamos mais ou menos 1,5% por testes positivos. E mais 1%, portanto 2,5% no total, por problemas na produção. Às vezes acontecem algumas coisas na produção. Então, se somarmos, mais ou menos 2,5% do que é doado é descartado por uma razão ou por outra. Todos os outros 97% são utilizados na rede pública. Nós atendemos cerca de 80 hospitais da rede pública estadual da Grande São Paulo. Então, todo esse sangue é distribuído para todos esses hospitais e são utilizados no tratamento das várias doenças quando o paciente precisa. O Conexão Paulista recebe hoje o Dr. Alfredo Mendroni Júnior, diretor técnico científico da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em instantes então aí com a pergunta de Nani Cox. É só um momento, aguarde. Conexão Paulista recebe hoje o Dr. Alfredo Mendroni Júnior, diretor técnico científico da Fundação ProSangue Hemocentro de São Paulo. Mais uma vez, obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigada, Nani Cox. Obrigada, Renata. Vamos continuar aí falando bastante coisa sobre a doação de sangue, né? Até no intervalo a gente já pensou em outros temas. Mitos e tabus. Exatamente.
Eu começo então? Eu já posso Por fazer? favor. A gente falou muito no primeiro bloco da questão das doenças sexualmente transmissíveis, das infecções, HIV, mas também tem uma outra questão que são as drogas injetáveis, né, usuários de drogas. Como que isso também é identificado quando uma pessoa chega para doar? Bom, há que se dizer que o usuário de droga endovenosa chega muito pouco para doar, né? A gente tem muito pouco usuário de droga buscando a doação. Acho que pela vida que ele leva. Mas primeiro que nós fazemos a pergunta diretamente. Você usou droga injetável nos últimos 6 meses da sua vida? Se sim, ele não pode doar pelo risco que ele pode ter compartilhado agulhas e adquirido alguma doença que possa ser transmissível pelo sangue. Mas ainda que ele diga não, sempre nós fazemos uma inspeção dos braços do doador na busca de sinais indiretos de agulhas, de picadas de agulhas. E às vezes nós pegamos por aí. Ele não diz, mas a gente identifica isso. Identificou, ele não vai poder doar. Nem naquele esquema que nem daquele 1% que continua com a doação, mas a bolsa não é usada, esse ele não vai nem para... Ele nem vai, ele não é apto na triagem, ele já para ali. Porque o indivíduo que vai para o seu... a gente diz voto de autoexclusão, ele se autoexclui. Ele foi aprovado na triagem, ele não falou nada lá, não teve nada que desabonasse ele. E aí ele vai anonimamente e descarta a bolsa antes de fazer a doação. Esse indivíduo usuário de droga, ele já é reprovado na triagem, ele nem segue o trajeto. Então, não é ele que se autoexclui, ele é excluído pela triadora. Doutor Alfredo, em relação à questão da doação de sangue e do uso desse sangue, a gente pensa num acidente, a pessoa teve uma hemorragia, ela precisa de tomar bolsa de sangue. Mas em que situações esse sangue é utilizado, esse sangue que a Fundação processa mensalmente? E que geralmente está sempre em débito. Geralmente. É verdade, isso a gente pode discutir também. A maior parte das pessoas acreditam que o maior usuário de sangue, o que mais se beneficia de sangue são os traumas. Acidente, arma de fogo, mas este não é o maior consumidor de sangue. O maior consumidor de sangue é o paciente oncológico. É o paciente que é transplantado, é o paciente que tem um tumor, é o paciente que faz quimioterapia. Essas doenças são as doenças que mais transfundem. Então, é este o paciente o maior responsável pelo nosso trabalho. Por quê? Porque todo esse tratamento gera anemia. E o que mais a gente transfunde é glóbulo vermelho para tratar a anemia. A quimioterapia da anemia, o tumor sangra e dá anemia, o paciente faz transplante, por alguma razão ele tem anemia. Então, o maior usuário de sangue são os doentes oncológicos. Por isso, é muito interessante a gente lembrar disso, que durante a pandemia, que praticamente nós não tínhamos acidentes, porque as pessoas nem saíam de casa, eu não tive diminuição quase do consumo de sangue na Fundação ProSangue, porque os pacientes tomadores de sangue, porque têm uma doença que precisam, continuavam seus tratamentos. Eu quase não tive diminuição. Sim, tive, porque as cirurgias eletivas, estas foram suspensas. E também um outro usuário de sangue é o indivíduo que vai para a cirurgia. Mas com as técnicas cirúrgicas melhores que estão hoje e com todo o aparato que a gente tem para tentar evitar a transfusão no ato operatório, esse indivíduo não é também o maior consumidor. O maior consumidor é o tratamento oncológico. E a complexidade hoje do tratamento da oncologia é tão grande que os pacientes sobrevivem mais, respondem mais ao tratamento, mas durante todo esse período acabam recebendo mais sangue. Então, quem recebe mais sangue é o paciente oncológico. O senhor está no Hemocentro já há quase 40 anos. Lá atrás, existia algum tipo de medo ou preconceito em relação a doar sangue? E como é que essa questão vem se desenvolvendo ao longo desse tempo? Tinha muito preconceito. As pessoas diziam, meu sangue vai afinar, ou meu sangue vai engrossar, e se eu doar uma vez eu vou ter que doar sempre, porque aí meu sangue engrossa. Vai fazer falta. Vai fazer falta. É tudo mito. Graças a Deus, culturalmente, nós fomos mudando isso na população. Tudo isso é uma questão cultural, né? A informação foi fundamental para que nós mudássemos esta cultura. As pessoas, por exemplo, achavam que a mulher menstruada não podia doar sangue. Ou que se ela tomasse anticoncepcional, ela não poderia doar sangue. Tudo isso é mito. A mulher é muito bem-vinda
para doar sangue em todos os períodos da sua vida, só não quando ela está amamentando ou grávida, porque, claro, aí ela tem que focar todas as suas energias para o bebê. Mas ela é muito bem-vinda, menstruada ou não, tomando anticoncepcional ou não. Então, tudo isso é mito. Esses mitos foram caindo, graças a Deus. Hoje, isso quase não existe mais na população brasileira. Qual que é o perfil do doador de sangue da ProSangue? 50% de homens, 50% de mulheres. Isto foi uma mudança que nós conseguimos em 2 décadas. Antes nós tínhamos 30% das mulheres e 70% de homens. Hoje é meio a meio. Isso é um prazer enorme para nós saber que a mulher hoje faz parte disso. Mas a maior parte são doadores jovens, entre 20 e 40 anos. E o mais interessante, são doadores espontâneos. Antigamente, nós tínhamos aquele doador que vinha doar porque assim, meu parente está precisando, o meu amigo está precisando. Hoje não. Hoje quem vem doar, vem espontaneamente. Eu não estou vindo doar para ninguém. E claro, esse é o doador que mais nos interessa, porque ele está imbuído da questão ética, filosófica da doação de sangue. Esse é o melhor doador. Provavelmente ele não tem nenhum problema de contar alguma coisa na triagem, porque ele não está envolvido com nada nem com ninguém naquele momento. Só com o bem de doar sangue. Agora, quais são as condições que impedem uma pessoa de doar sangue? Por exemplo, diabetes, outras condições, quais dessas Idade. impedem? Idade também, é. Bom, a idade é de 16 a 69 anos. Lembrando que dos 16 até os 18, até completar a maioridade, ele precisa de uma autorização dos pais para isso. Então, é um range bem grande de idade para doar. Nós estamos até discutindo isso no Ministério da Saúde, de ampliar de 69 para 75 anos de idade, haja vista a qualidade de vida que as pessoas com mais de 60 anos têm hoje em dia. Se o senhor me permite, o nosso câmera aqui hoje falava, vamos falar da Fundação ProSangue, eu preciso ir lá doar, porque eu tenho 69 e essa é a idade máxima para concluir a doação. Mas desde que ele tenha começado antes dos 60, né? Isso. Ele pode ser doador de sangue pela primeira vez até os 60 anos de idade. Agora, para ele doar dos 60 aos 69, ele já tem que ter doado alguma outra vez para nós conhecermos o perfil de sensibilidade dele do ato da doação. Mas nós queremos estender isso para 75. Acho que o brasileiro já tem uma condição de qualidade de vida que permite isso. Bom, falamos... Das condições, né? Diabetes. Quem não pode? Bom, a pessoa para doar, ela tem que estar bem de saúde. Porque é importante que nós temos que pensar, é um binômio na doação de sangue. Eu preciso pensar muito na segurança da saúde do receptor, mas eu também preciso pensar na segurança da saúde do doador. Não me interessa fazer uma pessoa doar sangue e ela ficar doente por esta doação. Então eu preciso pensar nesta saúde. Então ele tem que estar com saúde boa naquele momento para não causar um agravo à sua saúde com o ato da doação. Então, gozar de boa saúde, ter essa faixa etária que nós falamos, ter dormido bem à noite, ter se alimentado, não é para doar em jejum, não estar gripado, porque a gripe, claro, o indivíduo está com a imunidade baixa naquele momento gripal, não vai fazer bem para ele fazer uma doação de sangue. Agora, quais doenças crônicas impedem a doação de sangue? O diabético pode doar? Pode. Se ele estiver controlado, utilizando medicamento, ele pode doar. E se ele usa insulina, ele pode doar? A gente pede para não doar, porque o insulino dependente tem o seu quadro clínico muito, oscila muito, então isso pode ser um agravo à saúde dele. Ah, mas eu sou diabético, sou insulino dependente, meu sangue não serve? Não, o seu sangue serve, nós estamos preocupados com a sua saúde, não com a saúde de quem vai receber. Isso é importante colocar para o doador, porque muitas vezes ele acha que ele não pode doar, porque o sangue dele não vai servir. Ele está sendo discriminado, né? Porque usa a insulina ali, né? Justamente. E não é isso, olha, nós estamos pensando na tua saúde, nós estamos preservando a tua saúde. A mesma coisa o hipertenso. Se o hipertenso toma medicamento para hipertensão, ele está com a pressão controlada, ele pode doar, independente da medicação. Quando ele está com a pressão descontrolada, ele pode doar, ele não pode doar porque o sangue dele não serve? Não, não é o sangue dele que não serve, é que ele pode passar mal na doação se ele estiver hipertenso. Então, mais uma vez, estamos preservando a saúde do doador. Então, isso é importante ficar claro para ele, que ninguém está discriminando o sangue dele, mas sim preservando a sua saúde. Tem algum sangue que não serve? Não sei se é desse jeito que fala, mas tem algum sangue que não é de fato bom para doação, tirando a questão das infecções que a gente já falou aqui, de hepatite, enfim, tem alguma que não é boa? Tem algumas medicações que as pessoas tomam
e essas medicações podem ser teratogênicas. O que é uma medicação teratogênica? Ela pode fazer mal a uma grávida, ao seu bebê. Como no passado a gente tinha talidomida. A talidomida era um medicamento teratogênico. Então, se o doador estiver tomando alguma droga que seja teratogênica, a gente não deixa ele doar. Mas o sangue dele vai ser utilizado para a grávida? Pode ser utilizado. Eu não tenho como separar isso naquele momento. Então, por esta razão, algumas drogas impedem a doação. Como aquela medicação para acne? Como a medicação para acne, como a medicação para calvície. São medicamentos que, se cair na circulação de uma mulher grávida, pode fazer algum mal ao seu bebê. E aí a gente impede da doação. Mas dá para usar meu sangue para outras pessoas? Dá, mas eu não tenho como ter a certeza absoluta desta separação. Então, para evitar um risco remoto, a gente pede para essas pessoas não doarem enquanto estiverem tomando a medicação. Quem teve infarto pode doar? Quem teve infarto, não. Por quê? Porque saúde do doador. O sangue serviria, mas saúde do doador. Quando a pessoa teve infarto, ela teve uma baixa oxigenação do tecido biocárdio, por alguma razão da sua coronária. Quando eu faço a doação de sangue, naquele ato de eu tirar 450 ml, pode ser que ele tenha uma baixa oxigenação dos tecidos de uma forma geral, durante o ato da doação, inclusive do coração. Se a coronária dele não for boa, eu posso precipitar alguma coisa nesse coração. Então, para preservar a saúde dele, a gente não deixa ele doar. Um outro impedimento que me chamou a atenção foi a questão dos 6 meses de procedimentos endoscópicos também. Eu queria entender com o senhor o motivo dessa restrição. Nani, esse daí a gente é obrigado a fazer uma restrição ao doador, quando na verdade a restrição deveria ser às clínicas de endoscopia. Se o aparelho endoscópico for adequadamente esterilizado entre um procedimento e outro, eu não tenho nenhum risco de que este aparelho possa transmitir alguma doença de um paciente que fez endoscopia para outro paciente que fez endoscopia. Entretanto, se ele não for adequadamente higienizado, eu posso pegar a hepatite C deste paciente que eu fiz endoscopia e passar pelo endoscópio para outro paciente que veio a seguir. Então, eu preciso ter pelo menos 30 minutos de higienização entre um procedimento e outro para que o aparelho esteja esterilizado para utilizar. E algumas clínicas privadas não respeitam isso. Então, a pessoa pode adquirir algum tipo dessas hepatites durante o procedimento endoscópico. Por isso, a gente impede. Então, você fala para mim, mas é correto eu impedir esse indivíduo de doar sangue se o problema está lá na clínica que faz endoscopia? Não está correto, mas eu não tenho como agir em todas as clínicas. A vigilância sanitária nem tem pernas para fiscalizar todas elas. E você pode ter certeza que tem muito lugar por aí que não higieniza adequadamente os aparelhos endoscópicos. Essa é a razão. Nossa senhora, é complicado. Doutor Alfredo, pensando em medicina de ponta, dá para fazer, assim como se tem o banco de óvulos, fazer um banco de sangue próprio, particular? A família, ou eu quero guardar sangue para mim, para o futuro, armazenar para um possível problema? Olha, tem vários... Ou é ficção? É ficção não, eu acho que chega a ser desnecessário. Por que eu te falo? Primeiro, a duração do sangue é só de 42 dias. Então, tem essa validade. É a validade. Então, por isso que vocês querem o doador constante, né? Por isso que eu tenho que ter a doação rotineira de sangue, habitual, porque não adianta eu ter hoje, você falou bem, nós utilizamos 10 mil bolsas de sangue por mês na Fundação ProSangue. Adianta eu ter 40 mil doações hoje para durar 4 meses? Não, porque não vai durar 4 meses, vai durar só 42 dias. E nós vivemos o inverno, que é uma das épocas piores para vocês em relação a doações, assim como feriados. Claro. Então, veja, a primeira coisa, não adianta eu fazer um banco entre as famílias, porque eu tenho a durabilidade desse sangue. Segunda coisa, nem sempre o sangue de um familiar serve para o outro. Eu posso ser irmão, mas o meu sangue não servir para esse meu irmão. Os tipos sanguíneos podem ser diferentes. E a gente não fala só de ABO-RH. Existem 45 grupos antigênicos que estão em cima da membrana do glóbulo vermelho e que precisam ser compatíveis para ser transfundidos de um paciente para o outro. E pode ser que 2 irmãos não tenham compatibilidade, pai e mãe não tenham compatibilidade. Então não adianta eu fazer um banco, porque eu vou descartar essa bolsa de sangue em 42 dias e ainda que eu precise, talvez não seja compatível.
E até esse prazo de validade de 42 dias, considera um eventual congelamento do sangue ou não se congela sangue? Olha, se congela glóbulos vermelhos. Tá. Quando que a gente congela? O procedimento de congelamento é caro, trabalhoso, e ele diminui o tempo de utilização da bolsa uma vez descongelada. Quer dizer, se hoje ela dura 42 dias sem congelar, quando eu descongelo, ela tem que ser utilizada em horas. Então, já dificulta muito. Quando é que a gente congela? Quando tem um sangue muito raro. Existem sangues raríssimos que o indivíduo tem 3, 4 doadores no país para ele. Então, para evitar que ele possa morrer por falta de sangue, até que eu tenha a coleta deste doador compatível, eu posso congelar esse sangue e guardar para situações emergenciais. Mas isto é só para essas situações, não é rotina. Existe sangue raro? Existe sangue raro. Tem o A, B, o AB e o O. Mas veja, o que eu falei para vocês, nós temos 42 grupos antigênicos na superfície da hemácia. Um deles é o ABO-RH, que é o mais comum. Mas existem muitos... Que a gente aprende na escola. Exato. Mas eu achei que só tinha esses. Não, existem muitos que podem transformar o sangue de uma raridade tamanha que eu tenho dificuldade de encontrar, como eu falei para vocês, 3, 4 doadores no Brasil para aquele paciente, para aquele tipo de sangue. Então, existe sangue raro, sim. A gente preserva o doador raro. Quando eu descubro que esse é um doador raro, eu coloco ele no grupo seleto de doadores, informo para ele, olha, o teu sangue é muito raro. Você não vai doar sangue, você vai se guardar para quando eu precisar. Aí eu te chamo. E a gente fica mandando carta para ele a cada 2, 3 meses para falar, olha, nós estamos aqui, se segura, porque se eu precisar, eu te chamo no momento oportuno. Então, é o doador raro e, eventualmente, se ele doar, eu posso congelar e ter o sangue raro congelado. Doutor Alfredo, antes de seguirmos para o próximo bloco, eu peço para o senhor ter atenção às imagens que a gente vai mostrar agora de uma campanha que emociona e inspira. O Cebolinha, personagem da Turma da Mônica, diz que o pai é um herói. Por doar sangue, a campanha usa o olhar das crianças para mostrar que mesmo quem não pode doar, influencia quem pode. Uma forma leve e poderosa de ampliar esse gesto de solidariedade. É isso que a gente está vendo, eu gostaria que o senhor comentasse. Olha, essa é uma campanha belíssima e eu adoro essas campanhas que envolvem as crianças, porque você falou, a criança pode incentivar o pai a doar, incentivar a mãe a doar, incentivar um tio, mas mais do que isso, essa criança é o doador do futuro. Em quem é que eu devo investir em campanhas? Na criança. Porque se eu tiver a habitualidade da criança no seu futuro de doar sangue, eu tenho o estoque garantido lá na frente. Então, todas as campanhas que envolvem crianças, eu adoro, porque é lúdico, é lindo, a criança participa, a criança se envolve e ela aprende a importância da doação de sangue. E ela vai doar mais para frente. Então, é uma campanha belíssima. Essa campanha foi do Ministério da Saúde com o estúdio de Maurício de Souza. Maurício de Souza. Daqui a pouco a gente volta. O Conexão Paulista faz um breve intervalo. Continue com a gente. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. Qual que é a influência de pessoas como ela, de atletas, chamando a população para doar? Não, a influência dessas pessoas é enorme. Há anos atrás nós tínhamos até uma campanha chamada Imite Seu Ídolo e Doe Sangue e recebíamos alguns ídolos na Fundação ProSangue e filmávamos a doação deles e veiculávamos isto. É um chamamento enorme para as pessoas doarem sangue. É muito importante. Entretanto, Renata, é uma coisa importante da gente colocar para o nosso ouvinte. Não adianta eu ter um momento de doação de sangue. O que eu preciso é o que a Lilian acabou de falar. Eu preciso da doação regular.
Só 1,6% da população brasileira doa com regularidade. O que significa doar com regularidade? Doar 2 ou 3 vezes por ano, que é o que permite a sua saúde doar. Não adianta eu fazer uma grande campanha e as pessoas doarem sangue e não aparecerem nunca mais ao banco de sangue, porque aí eu tenho oscilação do estoque, que é o que acontece no Brasil. O estoque oscila, eu faço uma campanha, as pessoas vêm, depois deixam de vir de novo e nós ficamos nesse sobe e desce do estoque. O que é importante, as pessoas terem a consciência da importância da doação regular. Vou te dizer que a Europa, 5% mais ou menos da população doa com regularidade. E eles não têm oscilação de estoque. Mais que o dobro, quase o triplo da gente. Quase o triplo. Por que a população europeia faz isso? Bom, talvez pelas guerras pelas quais eles passaram, pelas necessidades que o brasileiro não passou, mas é uma questão cultural. Então nós precisamos melhorar esta questão cultural no Brasil para que as pessoas passem a doar com regularidade. Então sempre eu bato nessa tecla. Respondem a campanhas, o brasileiro responde muito à campanha. Se eu for à mídia, imediatamente eu tenho uma resposta na população. Mas depois esta resposta não se perpetua. Vamos tornar isto um hábito. E aí foi que eu falei no bloco anterior. Vamos trabalhar as crianças, por exemplo, porque as crianças talvez consigam inserir dentro da sua cultura a habitualidade da doação de sangue. Eu às vezes vou dar aula na faculdade, ou vou fazer alguma palestra em algum lugar, e eu peço para as pessoas, levante a mão aqui, quem é doador regular de sangue? É muito raro as pessoas doarem. É isso que nós precisamos mudar. Mesmo entre os hematologistas? Mesmo entre os médicos. Não estou dizendo só hematologistas, entre os médicos, entre os profissionais de saúde de uma forma geral. É muito difícil. Nós fazemos ainda em algumas faculdades o trote solidário. O indivíduo entra na faculdade e ele doa sangue. Doa. Aí ele passa o curso inteiro e nunca mais volta a doar. Então, o que falta é eles entenderem a importância da habitualidade da doação. Não é que a população não responde aos chamados, mas ela precisa só inserir isso dentro da sua rotina. E é tão interessante que às vezes nós recebemos na Fundação ProSangue pessoas de outros países, suíços, europeus de uma forma geral, e que vêm doar sangue, nem falam português. E aí nós fazemos a pergunta, por que você está doando sangue? Não, olha, todo mês de julho, por exemplo, eu dou sangue no meu país, então eu estou aqui, eu vou doar sangue também. Então veja o que é a cultura da doação de sangue. É isso que nós precisamos ter no Brasil. A gente sempre fala que durante as férias, né, a doação tem uma redução importante, tem muitas famílias que viajam nesse período, a gente está agora no mês de julho, né, tem muitas famílias que viajam, mas outras que ficam aqui, às vezes os pais não sabem nem o que fazer com a criança nesse mês inteiro, só em casa. Tem algum atrativo também nos hemocentros que tornem também o lugar bom para a criança ir com o pai, aí vira ali um programa também para a criança entender? A maior parte dos hemocentros tem alguma área de brinquedoteca, vamos dizer assim, ou uma área lúdica, para que as crianças possam se distrair enquanto doam sangue, brincar, fazer alguma coisa nesse sentido. Sim, tem. Mas o pai tem que querer ir. Não é só a criança pedir, mas o pai tem que querer fazer a doação de sangue. Então, olha, destaco que aqui na Alesp os parlamentares já aprovaram inúmeros projetos de lei, inclusive desde 2017, junho ao Junho Vermelho, para acabar, então, atraindo mais pessoas para trabalhar bastante esse tema da doação de sangue. Mas eu gostaria de saber o senhor, como um médico de ponta, um professor, o senhor também é diretor, além de ser diretor técnico científico da ProSangue, o senhor é coordenador do Centro de Processamento Celular do Sírio-Libanês. O que a gente tem hoje de mais moderno nesta área da hematologia? Bom, a terapia celular, a transfusão como um todo já é uma terapia celular, né? Porque quando eu falo terapia celular, eu estou dizendo que eu vou tratar alguma patologia de algum paciente utilizando células. Então, a transfusão de sangue já foi a primeira terapia celular que surgiu no mundo. Mas onde a gente mais investe na terapia celular é no transplante de medula óssea. Transplante de medula óssea, eu pego células-tronco da medula óssea de um doador e transplanto num receptor que tem uma doença de medula óssea, como, por exemplo, a leucemia. Isto é terapia celular. Esta é a forma mais comum de a gente fazer isso na rotina e é isso que nós fazemos nesse Centro de Processamento Celular do Hospital Sírio-Libanês. Nós trabalhamos esta célula para que ela fique da melhor forma possível para se infundir no paciente que precisa. Mas, recentemente, nós evoluímos nessa questão da terapia celular com a modificação genética das células
do paciente ou mesmo dos doadores. O que é essa modificação genética? Nós coletamos esta célula e, em laboratório, inserimos algum gene no genoma da célula que faz com que ela passe a responder contra um tumor, que antes ela não respondia. Essas são chamadas as células CAR-T, que vocês ouviram falar pela mídia. Então, o que acontece? O paciente tem, por exemplo, uma leucemia ou um linfoma, e tudo que se podia fazer de tratamento para essa doença foi feito e ele ou não respondeu ou ele recidivou na doença. E o sistema imunológico dele já foi derrotado pelo tumor. Porque se o sistema imunológico dele tivesse controlado essa doença não teria aparecido. O que faz a terapia celular? O que é a inovação da célula CAR-T? Nós coletamos este linfócito do paciente. Linfócito é a principal célula de defesa contra o tumor. Em laboratório, nós modificamos essa célula geneticamente e inserimos um gene que faz com que esse linfócito agora responda contra o tumor. E reinjetamos essa célula agora modificada no paciente. Então, terapia celular, porque eu peguei a célula, tratei a célula e coloquei ela de volta. E quando eu coloco ela de volta, agora ela responde contra o tumor. E é uma coisa maravilhosa, porque é um paciente que tinha tumor em todo o corpo, uma leucemia tomando todo ele, não respondendo ao tratamento, eu reintroduzo a própria célula dele e em 20, em 30 dias, o tumor desaparece. Então, é uma coisa, parece mágica, mas é maravilhoso. É feito no SUS também? No SUS, nós temos um projeto de pesquisa com Ribeirão Preto. Isso, e hospitais de escola, isso, né? Isso. E de Ribeirão Preto, nós estamos produzindo lá em Ribeirão as células CAR para os pacientes num projeto de pesquisa. Na USP de Ribeirão. Na USP de Ribeirão, mas que inclui a USP de São Paulo também, inclui a Unicamp e inclui o próprio Sírio-Libanês, que também está nesse projeto de pesquisa. Então, provavelmente, a gente deve ter resultados favoráveis nesta produção pelo SUS e aí a gente deve passar a produzir isso em escala maior. Hoje, o que a gente tem de CAR-T-cell é muito mais o comercial, que são grandes empresas farmacêuticas que fazem essa manipulação genética nas células. A gente coleta as células dos pacientes, manda para a indústria farmacêutica, eles nos devolvem com ela produzido, e é isto que nós temos feito no Hospital Sírio-Libanês, com respostas muito favoráveis aos pacientes. Então, o que eu quero dizer? Você me perguntou o que tem de mais inovador. O que tem mais inovador são essas terapias celulares, quer seja com terapia gênica, com modificação das células. É para este rumo que a oncologia está indo. E eu acredito que mais 10 anos nós tenhamos isto de rotina no SUS, e não só para as doenças hematológicas, mas, se Deus quiser, para outros tipos de tumores, como câncer de mama, câncer de colo, que são muito mais prevalentes até do que as doenças hematológicas. Agora, pensando de tecnologia e inovação, como que o Brasil ele se posiciona diante de outros países? A gente aprende ou a gente ensina? Ou os dois? Um pouco do cada um. É bom. A gente aprende, mas a gente ensina eles a trabalhar com pouco. Uhum. Porque trabalhar com muito, trabalhar com fartura de dinheiro é muito mais fácil. E o que nós fazemos é trabalhar com pouco. A própria hemoterapia, quando eu falei para vocês que a medicina transfusional no Brasil não deixa nada a desejar a nenhum país de primeiro mundo, nós fazemos isso com muito menos dinheiro do que eles. Eles até nos perguntam, mas como é que vocês conseguem com tão pouco? É isso que nós ensinamos para eles, é otimizar os recursos que a gente tem, recursos financeiros, recursos humanos, nós otimizamos. Aprendemos com eles algumas tecnologias novas, porque eles têm dinheiro para o desenvolvimento, mas depois nós sabemos implementar com otimização e aí nós devolvemos o ensinamento para eles. Existe a cessão de bolsas de sangue entre um país e outro, como aqui no caso da América do Sul? Existe sim, e sangues raros ou, eventualmente, sangue que grandes catástrofes que possam acontecer no mundo e precisar buscar sangue de outros locais. Claro que para haver a troca de sangue, há que haver qualidade nesse sangue. Então, eu vou falar da Fundação ProSangue, mas a Fundação ProSangue não é a única no Brasil. Nós somos acreditados pela Associação Americana de Bancos de Sangue. A Associação Americana de Bancos de Sangue é uma instituição americana que avalia a qualidade dos bancos de sangue em território americano, mas também em outros países, desde que a gente busque por essa acreditação.
Então, nós fomos acreditados e eles nos atestam, esse sangue da ProSangue tem qualidade. Para isso, eu tive que mudar até a forma de identificação da bolsa para que ela seja lida em código de barras em inglês, para ela poder ir para qualquer país do mundo e não só em português. Mas, o que eu quero dizer, para que a gente faça troca entre os países, a qualidade tem que ser atestada e a Associação Americana de Banco de Sangue é quem faz isto ao longo do mundo inteiro. Então, a ProSangue pode mandar sangue para qualquer lugar porque ela tem qualidade atestada pela Associação Americana. O senhor falou, né, que 5% dos doadores da Europa são doadores regulares. Aqui no Brasil a gente tem um número menor. Queria saber também como é que é a doação em outros países. Tem algum que se destaca? Algum povo que tenha, talvez, que seja mais solidário ou que tenha, de fato, essa cultura, como os próprios europeus têm? Acho que os países orientais, né? É bem típico da cultura oriental. Os países orientais são os países que têm a maior regularidade na doação de sangue. É Japão, é China, é a Coreia, porque é bem cultural, né, do oriental. Então, acho que esses são os países que mais se destacam. Depois vem os países europeus. Estados Unidos, Canadá e Austrália são países também que têm um estoque de sangue bastante regular, que favorece muito a situação deles. Acho que esses são os principais, mas eu destacaria os países orientais. Agora, doutora Alfredo, a gente está chegando ao final do programa do Conexão Paulista, eu não posso deixar de tratar com o senhor do problema que nós tivemos no Rio de Janeiro, no ano passado, quando então pessoas que foram transplantadas, passaram por um transplante, receberam o sangue contaminado com HIV. Como é que o senhor vê isso? Qual que é a situação? A situação, falei para vocês, repito inúmeras vezes, que a hemoterapia pública ela garante segurança aos pacientes. Esse caso no Rio de Janeiro, imediatamente o governo, a Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro, passou esses testes para o Hemorio, que é o hemocentro porque público. Era uma clínica privada. Era uma clínica privada. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu não estou generalizando, mas o privado tem de tudo um pouco. Tem excelentes privados e tem aqueles que não fazem com tanta segurança como foi esse caso, provavelmente. Eu não posso dizer, porque não fui eu que fui avaliar como é que era feito, mas tudo indica aqui. Então, o que eu quero dizer com vocês? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e as vigilâncias sanitárias locais, muitas vezes elas não têm gente suficiente para avaliar todas as questões do mundo privado. Então, o mundo público muitas vezes é melhor do que o mundo privado. E é aí que vem o nosso orgulho de brasileiros de termos uma hemoterapia pública de qualidade. Se não fizer direito, falei para vocês desde o começo que todo o processo é um processo que busca qualidade, se não fizermos direito pode escapar situações como essa e é gravíssimo a gente ter a transmissão de HIV porque o teste não foi feito adequadamente. Se foi uma situação que pode acontecer rarissimamente, mas inerente ao processo, ok, mas quando houve um erro, ou houve uma negligência em algum ponto, aí é inadmissível. Então, no Brasil tem um pouco de tudo. Tem excelentes privados, mas tem outros que não são de tanta qualidade e acabou gerando essa situação. Eu queria deixar a oportunidade para reafirmar, na verdade, a segurança da doação, da recepção também, já que a gente está falando desse caso, que foi uma exceção, né? Mas deixar, então, esses últimos minutos para o senhor falar. Uma história de 40, 50 anos, né, de doação de sangue no país. Sim. Então, assim, primeiro, doar sangue é seguro. Nós ouvimos até a médica da Fundação ProSangue dizer isso. Se a pessoa vier alimentada, tranquila, tomar líquidos após a doação, ela não vai sentir nada. É muito seguro doar sangue. Não tenham medo de doar sangue. O processo é bastante seguro. E tudo que nós fazemos em termos de processamento do sangue gera qualidade para quem vai receber. Então, não tenham medo se precisar tomar sangue. Claro, a gente evita ao máximo a transfusão de sangue desnecessária, mas se for necessário tomar, o Brasil tem um sangue de qualidade. Então, não tenham medo de tomar sangue, pacientes, se houver necessidade para vocês. Adianta um familiar doar para o outro? Como eu falei para vocês, nem sempre. O melhor doador é o doador espontâneo, aquele doador voluntário que veio imbuído da doação de sangue. Esse é o doador mais seguro que nós temos. Então, não adianta ficar procurando, olha, se eu precisar, você doa para mim. Não, deixa
que nós fazemos esse trabalho. Nós recrutamos o melhor doador, nós fazemos o melhor teste, nós processamos o sangue da melhor qualidade e nós vamos ofertar um sangue de segurança para vocês. E é muito rápido, basta agendar pelo site, né? Basta agendar, agende o melhor horário, o melhor local e venha doar, vai ser um prazer receber. Gostaria que o senhor deixasse as suas finalizações aqui no programa. Bom, eu estou nessa área há 38 anos, falei para vocês no começo, né? Muito me orgulha. Já conseguimos muita coisa de mudança de cultura nesse país. Trouxemos a mulher para doar, acabamos com muitos mitos da doação de sangue, melhoramos a regularidade da doação de sangue, é 1,6, ainda está aquém, mas já foi 1% só, então melhoramos isto. As pessoas devem ter a habitualidade da doação de sangue, porque você nunca sabe quando será a sua vez de tomar sangue. Então, pense nisso, porque um dia vai chegar o teu horário, o teu momento. Doutor Alfredo Mendrone Júnior, muito obrigada pela sua participação aqui na Rede Alesp e no Conexão Paulista. Eu é que agradeço a oportunidade, foi excelente, prazer conhecê-las. Muito obrigado. Obrigada, amigo jornalista Nani Cox. Muito obrigada, Renata. Obrigada pela disponibilidade, doutor. E você já sabe, todo sábado ao meio-dia tem uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Obrigada pela companhia, até a próxima edição.